Fala moçada, beleza? Vamos que vamos? Turminha, hoje vamos falar de oxidação de compostos orgânicos, seguindo aí aquele papo gostoso, maneiro sobre reações orgânicas, né? Oxidação, então, temos que falar de oxidação, né, turminha? Oxidação é uma das reações mais famosas aí na química orgânica. Ela é tão famosa que ela deu o nome aí para reações que depois a gente acaba estudando até em inorgânica, né? Número de oxidação e tudo mais. Por que dá esse nome, né, moçada? Porque as primeiras reações de oxidação que se conheceram foram as oxidações de compostos orgânicos. Adição de oxigênio numa molécula, oxidação. E aí até hoje, quando aumenta o número de oxidação numa molécula, a gente chama de oxidação, mesmo que não tenha oxigênio envolvido. Então vem daí, tá? Olha só então, moçada, eu tenho um alcano, tá? Cadeia carbônica sem nenhum oxigênio. Se eu adicionar um oxigênio nela, eu estou oxidando ela, né? Eu estou adicionando um oxigênio, essa hidroxila aqui, ó, no álcool. Essa hidroxila aqui no álcool, olha só. Ela mudou o número de oxidação. Então, qual que era o número de oxidação do carbono nesse alcano? 4 hidrogênios, todos são menos eletronegativos que o carbono. Então, o número de oxidação do alcano, desse metano aí, é menos 4. Então, o carbono, o número de oxidação menos 4. E aqui, esse carbono aqui que foi oxidado, agora que tem um oxigênio ligado nele, não é mais menos 4, né? Ele perdeu 2, então foi para menos 2. O oxigênio é mais eletronegativo, então de mais 4 foi para menos 2, certo? Quem tiver perdido aí, por que menos 2, né? Revisando então. Menos 1 de cada carbono, de cada hidrogênio, menos 3. Mas aí ele perde um elétron para o oxigênio, vai de menos 3 para menos 2. Então o NOx aqui desse carbono é menos 2. Moçadinha, na sequência aí, ó, quando um álcool é oxidado, ele se transforma num aldeído, tá? Como que eu sei que ele foi oxidado? Qual que é o NOx desse carbono agora? Menos 2 dos hidrogênios, mais 2 que ele perde para o oxigênio, ele foi para zero. Zero. Então, o aldeído, o carbono do aldeído tem número de oxidação zero. Se eu continuar a oxidação do aldeído, eu chego num ácido carboxílico. Olha só, tem 2 oxigênios ligados agora nesse ácido carboxílico. Qual que é o número de oxidação desse carbono aqui? Só desse carbono aqui. Faça as contas aí, você vai ver que ele foi para mais 2. Aumentou, ficou positivo. E finalmente aqui, moçadinha, se eu continuar oxidando o ácido carboxílico, eu posso chegar até mesmo no gás carbônico. Número de oxidação do carbono no gás carbônico, mais 4. Perceba então que adicionar oxigênios, oxidar, é aumentar o número de oxidação, ou aumento do NOx, também chamado de oxidação, o aumento do NOx. E o inverso? Se eu vier do gás carbônico para o ácido carboxílico, do ácido carboxílico para o aldeído, ou do aldeído para o álcool, do álcool para o alcano, todas essas reações aqui, ó, nesse movimento, nessa direção, nesse sentido, é, configuram uma redução do NOx. Redução do NOx. É uma redução. É bom relembrar aí também, né, moçadinha? Então é isso, moçadinha. Se eu tivesse que pedir para vocês guardarem algo, o que seria isso daqui, ó? A compreensão desse mecanismo aqui, tá? A oxidação do alcano que gera o álcool, né? Então, pensando na oxidação aqui, no sentido do aumento do NOx. A oxidação de um alcano gera um álcool, de um álcool gera um aldeído, ou uma acetona, dependendo da cadeia, né? Do aldeído para o ácido carboxílico e finalmente do ácido carboxílico até o gás carbônico, que é o máximo que um carbono pode estar oxidado, né? Então, turminha, gravem aí esses mecanismos, tá bom? Então, oxidação basicamente é o aumento do NOx do carbono via adição de oxigênios. Essa é a oxidação clássica.
né, que envolve oxigênio. Chique demais, né? Mas por que ele sofreu oxidação? Moçada, para ele sofrer oxidação, é necessário que alguém, um agente oxidante, alguém que tem uma tendência a sofrer uma redução, alguém que vai se reduzir para poder oxidar o carbono. Quem que a gente usa em laboratório, em bancada, em indústria para oxidar? Quais são os agentes oxidantes que a gente mais usa, moçada? Então aqui, ó, permanganato de potássio é um excelente oxidante. O ozônio, pessoal, é um excelente oxidante. Inclusive, hoje em dia ele está sendo usado para oxidar matéria orgânica em piscinas, né? Teve 2 Olimpíadas atrás, ou uma Olimpíada atrás, começou-se a usar ozônio em vez de cloro para limpar piscinas, porque ele é um forte oxidante. E hoje em dia, o ozônio está sendo usado até em piscinas aí de clubes, né, moçadinha? Outro oxidante forte aí, ó, dicromato de potássio, um forte oxidante, um agente oxidante forte. E existem até misturas, moçadinha, misturas de substâncias que formam uma solução chamada de oxidante enérgico, porque é um oxidante muito forte. Às vezes até forte demais, tá? Então, a mistura do ácido sulfúrico com o permanganato de potássio gera o que a gente chama de solução sulfopermangânica. Não precisa decorar esse nome não, hein, pessoal? A mistura do ácido sulfúrico com o dicromato de potássio leva à solução sulfocrômica. A gente usava muito em laboratório aqui, a solução sulfopermangânica. Você vai fazer um experimento que você não pode correr o risco de ter nenhuma matéria orgânica na sua vidraria. Deixa ele de banho-maria lá na solução sulfopermangânica, vai oxidar tudo. Não vai sobrar nada, vai tudo virar CO2 e vai evaporar. Pessoal, o que essas misturas têm de tão fenomenal? Elas possibilitam a formação de um oxigênio livre, um oxigênio radical, que a gente chama de oxigênio atômico ou oxigênio nascente, tá? Então é um oxigênio mesmo livre, tá, moçada? A gente costuma dizer para vocês que o oxigênio nunca existe livre, mas nessas soluções aí de oxidantes enérgicos, a gente vai ter a possibilidade do oxigênio existir nessa forma aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, é um átomo de oxigênio livre, né? Ele não tem o octeto dele, então para atingir o octeto dele ele vai oxidar alguém, sai de baixo, tá? Então é disso que a gente está falando aqui, é um oxigênio atômico, um radical livre, é alguém muito reativo, doido para fazer ligação química com alguém, tá? Oxigênio nascente. E como que ele é representado? A gente representa assim na equação, tá? Geralmente, para simplificar, a gente representa assim, ó, um oxigênio entre colchetes. Mas quando a gente representa assim, a gente está falando de um oxidante enérgico, uma mistura aí, ou sulfocrômica, ou sulfopermangânica, beleza? Então esses são os agentes oxidantes aí. Não posso deixar de falar do meu queridinho aqui, ó. Qual que é o oxidante mais comum na natureza, moçada? É o gás oxigênio, né? O gás oxigênio é um ótimo oxidante, é um oxidante muito presente aí na atmosfera. É um responsável por várias oxidações que estão acontecendo aí o tempo todo, tá? Bastante oxidante o gás oxigênio. Inclusive existe uma reação de oxidação muito comum, que a gente esquece que é uma reação de oxidação, mas a combustão é uma reação enérgica onde o oxidante é o gás oxigênio. Beleza? O agente oxidante. Vamos estudar aí algumas reações químicas importantes de oxidação, moçadinha. Primeira delas aí, ó, é importante falar da ozonólise. Ozonólise, como o nome diz, lise é a quebra, né? Pelo ozônio. Ozonólise. Então, é uma ozonólise de alcenos que eu estou falando, tá, turminha? Como que acontece a ozonólise de alcenos? Eu tenho um alceno, reajo ele com ozônio. O ozônio é um agente oxidante. E olha que legal que o ozônio vai fazer. Vou representar aqui de azul, ó. O ozônio vai fazer essa ligação aqui, ó. Oxigênio, oxigênio. Lembra que o ozônio é 3 oxigênios, né? Ele vai se ligar aqui, então ele quebrou
Ele vai quebrar essa dupla ligação. Isso daqui, moçadinha, é instável, tá? É instável, reage com a água e aí vai quebrar, finalmente vai, por fim, vai quebrar também a segunda ligação aqui, ó. Então, ó, perceba, a ozonólise quebra a primeira ligação dupla aqui. Forma esse ciclo aqui com oxigênio. Depois a água vai quebrar a segunda e última ligação aqui. Ou seja, ela vai clivar, ela vai cortar no meio essa cadeia, esse alceno aqui. O que, que foi gerado aqui, moçadinha? Foi gerado duas cetonas. Duas cetonas. Tá? Então, essa oxidação, essa ozonólise, gerou duas cetonas. É uma forma de quebrar uma cadeia no meio. Ela também gerou aí, ó, a água absorveu o oxigênio aqui desse ciclo, formou o peróxido H2O2. E por fim aí o H2O2 reage com zinco, a gente adiciona o zinco na solução, forma óxido de zinco e água. Moçada, não precisa decorar isso, tá bom? É só para vocês não serem pegos de surpresa. Por quê? Porque geralmente aparece assim, então, o resumão dessa equação aí, dessa reação. Geralmente aparece assim, ó, na equação, um alceno qualquer, esse aqui é o alceno, então um alceno. Aí vem assim, ó, ozônio, água e zinco. Aí você olha e fala, meu Deus do céu. Calma, moçada, é uma ozonólise, tá bom? Então lembra, ozonólise, o ozônio vai quebrar, é a lise, é a quebra. Ozonólise porque o ozônio quebrou o alceno em duas cetonas, um oxigênio para cada cetona, tá bom? Então eu tinha aí, ó, R1, R2, R3 e R4. R1 e R2 ficaram para um lado, R3 e R4 para o outro lado. Obviamente que se algum desses R's aí não for carbono, for hidrogênio, não vai ser formado uma cetona, vai ser formado um aldeído. Chique demais, né, turma? Bonito, né? Fala sério, é bonito demais, é bonito demais, é bonito demais, só. Tem também, moçadinha, a oxidação enérgica dos alcenos. Então falamos aí dos oxidantes enérgicos, né, sulfocrômica, supermangânica e tudo mais. Como que é a oxidação enérgica? Lembra lá então, moçadinha? Vamos voltar lá para você não esquecer. Eu oxidei um álcool, virou aldeído, ou cetona, óbvio. O aldeído pode ser oxidado para ácido carboxílico. Então, moçadinha, a, a oxidação enérgica, ela não se aguenta, né? Ela não para na formação de cetona, ela pode formar também um ácido carboxílico. Então, a oxidação enérgica, ela não só quebra o alceno no meio, como ela produz depois, além de uma cetona, ela pode produzir também um ácido carboxílico, moçada. Turminha, pode aparecer de qualquer jeito no vestibular, tá? Por isso que eu falei para vocês entenderem aqui o mecanismo, tá bom? Entendam o mecanismo aqui, tá? Por quê? Porque a oxidação enérgica, imagina, o alceno está lá na solução. O que, que impede o oxigênio livre continuar oxidando essa cetona aqui? A cetona ele não vai conseguir oxidar porque ele não consegue entrar aqui nesse carbono mais. Mas se foi formado um aldeído, vai formar um ácido carboxílico. Então, ó, esse carbono aqui, ó, ele primeiro, intermediariamente, ele vira um aldeído e depois ele automaticamente já vira um ácido carboxílico. Ele segue a oxidação. É uma oxidação enérgica, ela não para, tá? Então é importante notar aí, ó, nota aí. Nota e anota que a reação pode seguir até completa oxidação, tá? Ela pode seguir. Se você não parar, se você não tirar o que você quer do produto da solução, ela vai seguir. Então, uma carbonila, cetona ou aldeído, né? Uma carbonila, ela vai ser oxidada a carboxila. E a carboxila, finalmente, pode ser oxidada a CO2, tá bom? Para entender melhor isso, vamos falar da oxidação de álcoois. Então, eu tenho aí um álcool primário, oxidação enérgica. Lembra que isso aqui representa oxidação enérgica. A oxidação enérgica de um álcool gerou esse aldeído aqui, ó. Então, a oxidação de um álcool primário gera um aldeído. E continua a oxidação até chegar num ácido carboxílico. Então, oxidação de um álcool primário.
É o que a gente viu lá no começo. Oxidação de um álcool vira aldeído. Oxidação do aldeído vira ácido carboxílico. E se for, por exemplo, se esse ácido carboxílico for o formaldeído, for aquele ácido carboxílico mais simples que existe, ele vai continuar a oxidação dele até virar CO2. Ele não se aguenta e vira CO2. Então, se esse R aqui for hidrogênio, eu vou obter o CO2. E se eu tiver um álcool secundário? Olha aí o álcool secundário. Vamos lembrar, né? O álcool primário, eu tenho a hidroxila ligada num carbono primário. O álcool secundário, eu tenho a hidroxila ligada num carbono secundário. Se eu tiver um álcool secundário, então, moçadinha, obviamente eu não vou ter a formação de um aldeído. Eu vou ter a formação de uma cetona. E a cetona, moçada, ela não sofre oxidação enérgica, né? Não tem aonde o oxigênio entrar mais aqui, né? Não tem como ele tirar da jogada esse R aqui para lá, né? Já explico por que isso. Então, acaba aqui na cetona. A oxidação de um álcool secundário acaba na cetona. E se for um álcool terciário? Álcool terciário é a hidroxila ligada num carbono terciário. Moçadinha, não ocorre. A oxidação não ocorre. Não tem reação. Por que que não tem reação, moçada? Esse oxigênio livre, ele precisa, né, vamos dizer aí de grosso modo, tá, moçada, para simplificar a coisa, que ele precisa remover um hidrogênio para formar uma água aí, né? Então, olha só, se o álcool é primário, ele tem a possibilidade de remover esse hidrogênio aqui, né? Tanto é que se o ácido carboxílico aqui for uma carbonila, for um formaldeído, for um hidrogênio, esse R, ele vai continuar a oxidação ainda até formar CO2. Né? Aqui não tem mais hidrogênio, não tem mais possibilidade do oxigênio oxidar. Se for um álcool secundário, ele tem esse hidrogênio aqui, ó, para formar acetona. E depois, ele não tem mais hidrogênio para roubar, então para na acetona aqui. Tá? E o álcool terciário? O álcool terciário não tem nenhum hidrogênio ligado no carbono, então ele não consegue oxidar esse carbono, tá? Grosso modo, tá, moçada? Sempre, né? De maneira simplificada. Chique demais, né, turma? Coisa linda, né? Oxidação. É bastante conceito, eu sei, tem que trabalhar exercício e a gente vai resolver junto, fiquem tranquilos. Mas eu peço que vocês entendam, então, entendam aí essa lógica aí de oxidação de um alcano virando um álcool, um álcool virando aldeído, o aldeído sendo oxidado por um ácido carboxílico. E se o ácido carboxílico for o ácido fórmico, perdão, ele vai virar gás carbônico. Eu falei formaldeído, né? Mas é ácido fórmico aqui, ó. Isso aqui é um ácido fórmico. O metanóxido. Metanoico, ácido metanoico. Pessoal, então, lembretes aí, ó, agentes oxidantes, oxidação enérgica, né? Ozonólise vai gerar duas cetonas ou pode gerar aldeído também, né? Sempre pensar na carbonila aí, pode ser aldeído ou cetona. Oxidação enérgica de alceno vai propiciar a possibilidade desse hidrogênio também ser removido aqui, então virar um ácido carboxílico, né? E se a gente pensar lá no começo o álcool, se for primário, então vai ser oxidado a aldeído e depois a ácido carboxílico. Se esse ácido carboxílico for o ácido fórmico, ele vai ser oxidado a CO2. Se for um álcool secundário, ele pode ser oxidado a acetona e a acetona não é mais oxidada. Se for um álcool terciário, esse álcool terciário não vai sofrer oxidação. Lindo demais, né, turma? É isso. Bora trabalhar nos exercícios agora, né? Chique. Beijo, fui!